uma alegria estarmos aqui nessa noite e, tendo terminado no domingo passado aquela série de mensagens onde nós aprendemos sobre os deveres que nos abençoam, deveres dos membros, deveres dos crentes que nos abençoam e abençoam a Igreja de Cristo. E você pode acompanhar esses sermões, essas pregações lá no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero começar com uma pequena série de sermões, pequena série de mensagens, que vai nos preparar para a Páscoa. Está chegando a sexta-feira conhecida como da Paixão, porque é a sexta-feira em que Cristo sofreu por nós, paixão significa isso, e também o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E está daqui a 4 domingos. Até o domingo da ressurreição nós veremos sobre a condenação de Cristo, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo e, por fim, a ressurreição de Cristo Jesus. E para ver nessa noite a respeito da condenação de Cristo, eu convido você a abrir sua Bíblia, aqueles que quiserem, lá em Mateus capítulo 27, versos 11 a 26. E as crianças que estão com a folha de papel, enquanto nós lemos o texto, você poderá desenhar uma espécie de tribunal, ou seja, você vai desenhar uma pessoa que vai funcionar como um advogado, uma pessoa que vai funcionar como um culpado, e você pode desenhar um púlpito igual a esse aqui, de madeira, pode desenhar um púlpito e um martelinho, tá bom? Vai desenhando esse tribunal. Nós temos aqui nossas crianças, então, e por meio desses desenhos, elas vão absorvendo também a pregação da palavra. Eu quero convidar você a prestar atenção na leitura da palavra de Deus, com fé e esperança, que nos diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nem uma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás? Ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo:
estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Irmãos, antes de chegarmos na cena que acabamos de ler, muita coisa já havia acontecido. Na noite anterior, Jesus estava com os seus discípulos numa casa, celebrando a Páscoa. Ali, ele instituiu a ceia do Senhor e anunciou que seria traído. Depois disso, foram para o Getsêmani. Ali, enquanto os discípulos dormiam, Jesus orou em profunda angústia, dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Pouco tempo depois, Judas chegou com uma multidão armada, com um beijo, covardemente traiu o mestre, e Jesus foi preso. Durante a madrugada, Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. Ali aconteceu um julgamento apressado às escondidas e injusto diante do sinédrio. Testemunhas falsas foram apresentadas, acusações distorcidas foram levantadas. Por fim, quando Jesus afirmou ser o Filho de Deus e o Messias prometido, aquele que desceu e que nasceu e que é o Messias, os líderes religiosos se escandalizaram, rasgaram suas vestes e o acusaram de blasfêmia. Eles já tinham decidido: Jesus deveria morrer. Mas havia um problema. Os judeus não tinham autoridade, sob o regime do Império Romano, de executar a pena de morte. Por isso, ao amanhecer, eles conduziram Jesus ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e aqui começou a passagem que lemos. O Filho de Deus, o único justo que andou sobre a terra, agora está diante de um tribunal humano. O Criador está sendo julgado por suas criaturas. O santo está sendo acusado por pecadores. E o juiz de toda a terra está sendo julgado. Aqui nessa passagem, nós vemos a condenação de Cristo. E em 3 partes, nós veremos alguns ensinamentos. O silêncio majestoso de Cristo, a corrupção do coração humano e a covardia de um homem sem princípios. E em tudo isso nós veremos como voluntariamente Jesus se entregou para nos redimir. Veremos em primeiro lugar agora, portanto, o silêncio majestoso de Cristo. Como o texto começa? Vejam novamente. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo. Portanto, agora Jesus não estava diante de religiosos, mas diante do governador colocado ali pelo Império Romano para governar naquela região. Os líderes religiosos mudaram a acusação. Porque se eles chegassem para Pôncio Pilatos e dissessem: olha, o crime dele é ser o Messias, Pôncio Pilatos olharia para ele e diria: e daí? Por isso, eles mudaram a acusação e disseram: esse aí é o rei dos judeus. O que eles queriam colocar aqui para Pôncio Pilatos? Eis aí um revolucionário. Eis aí alguém que quer tomar o lugar de César, o imperador romano.
Ele está dizendo que César não é o rei dos judeus, mas é ele o rei dos judeus. O que traria isso? Traria uma acusação política, que poderia ser interpretada como rebelião contra Roma. Por isso Pilatos perguntou, como a gente vê no versículo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o senhor está dizendo. Mas algo impressionante acontece. Vejam o que diz na sequência. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Sabem por quê Pilatos ficou admirado? Porque não era comum aquela atitude de Jesus. Quando alguém é acusado injustamente, este alguém procura justiça e se defender com todas as forças. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Um silêncio digno. Um silêncio majestoso. Pilatos ficou admirado, porque viu diante dele algo completamente diferente do que ele esperava. Ele esperava então um agitador político. É isso mesmo, eu sou o rei dos judeus, não é César. Eu vim aqui tomar essas terras e governar sobre esse povo. É isso que Pôncio Pilatos esperava. O que ele recebeu? Silêncio. Meus irmãos, aquele silêncio não era fraqueza. Era, na verdade, o cumprimento da profecia. Quando Isaías disse: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Mas Cristo, não pense você que ele está sendo levado à cruz contra a sua vontade. Ele está se entregando a si mesmo. Cristo não se defende, não tenta escapar, mas ele está caminhando voluntariamente à cruz. Aquele que um dia julgará toda a terra, se permite ser julgado injustamente para cumprir a vontade do Pai. A cruz não foi um acidente. A cruz faz parte do decreto eterno de Deus. Vejam o que os apóstolos dizem para os religiosos. A este, se referindo a Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Observem nesse texto duas verdades acontecendo ao mesmo tempo, que por vezes a gente não quer admitir, não quer aceitar, mas que são verdades ensinadas na Bíblia. Primeira verdade: os homens agem livremente em sua maldade. Jesus foi crucificado por homens maus, e isso é culpa dos homens maus. Ao mesmo tempo, Deus governa soberanamente para cumprir seu plano, porque aquilo que aconteceu foi determinado por Deus. Cristo está em silêncio, porque ele sabe o caminho da redenção. Mas o texto continua e vai nos mostrar em seguida a corrupção do coração humano. Vejam o que diz no verso de número 15 e 16. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás.
Meus irmãos, esse costume de soltar um preso havia provavelmente sido estabelecido por um gesto político. Vejam, os políticos desde sempre têm manobras para calar o povo, enquanto oprime o povo. Era isso que o Império Romano estava fazendo. Ei, fiquem quietinhos, eu vou liberar um preso de vocês, toda Páscoa, tá bom? Enquanto a gente oprime vocês. Mas naquela Páscoa, se lembrando desse costume, Pilatos tem uma ideia. Ele apresenta duas opções, vejam. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilatos acreditava que seria uma escolha óbvia. Porque ele sabia que Jesus havia sido entregue por inveja. O Cristo era inocente, não havia feito nada. E Barrabás, quem era? Lucas fala a respeito de Barrabás. Ele estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Era um rebelde, era um revoltado, era um assassino. E Pilatos então pensa, não, certamente eles vão escolher Jesus. Eu acho que eles não vão tão longe com isso. Mas algo acontece. Os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. A multidão foi manipulada. Olha que novidade. A opinião pública foi dirigida. Isso sempre aconteceu na história, não é mesmo? Multidões raramente pensam por si mesmas. Elas são facilmente conduzidas por líderes influentes. Não foi assim naquela época. Os líderes religiosos que haviam acusado Jesus de madrugada às escondidas, quando a multidão estava lá, eles foram falando, viu? Você não sabe quem ele é melhor que ele seja crucificado. E foram persuadindo a multidão. Então Pilatos pergunta de novo, qual dos dois vocês querem que eu solte? E a resposta foi, Barrabás. Imaginem a cena, meus irmãos. 5 dias antes, Jesus havia entrado em Jerusalém. E o que a multidão cantava? Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Mudou bastante, não é verdade? O grito da multidão mudou bastante. De Hosana para crucifica-o. De bendito que vem em nome do Senhor para blasfemo. Quanta diferença. Eles gritam agora, crucifica-o. Mas ainda Pilato insiste. Que farei então com este Jesus chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Que mal ele fez? Que seja crucificado. A multidão não quer justiça. A multidão quer sangue. E grita ainda mais. Então a gente chega no cerne deste ponto do sermão. Nós vemos aqui a realidade sobre o coração humano. As pessoas pensavam que se vissem um homem perfeito, iriam admirá-lo. Os judeus pensavam que se vissem o Messias, iriam admirá-lo. Mas quando o Filho de Deus veio ao mundo, os homens o odiaram. O próprio Jesus já tinha dito isso. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque aquelas pessoas gritavam, crucifica-o. Mesmo tendo gritado, hosana. Porque aquelas pessoas gritavam, crucifica-o, mesmo ele sendo inocente. Sabem por quê? Porque as obras delas são más. Isso significa que quando Cristo vem,
ele expõe o nosso pecado. Isso significa que quando a luz vem, é revelado o que está nas trevas. Isso significa que quando a verdade é pregada e anunciada, os mentirosos se escandalizam. Isso é o que conhecemos como cegueira espiritual, que é resultado da nossa total depravação. Quando nascemos, e antes de sermos habitados e regenerados pelo Santo Espírito, sabe qual que é a condição do ser humano? Sua mente, sua palavra e sua ação estão depravadas e corrompidas pelo pecado. O pecado afeta toda a nossa natureza. Esta cena crucifica-o, revela a cegueira espiritual do ser humano, a total depravação do ser humano, revela que o homem natural rejeita Cristo Jesus. Porque entre um assassino e o Filho de Deus, a multidão escolhe o assassino. Eu te pergunto, qual sua atitude ao ter seus pecados expostos? A atitude daquela multidão foi se rebelar contra Cristo Jesus. A nossa atitude deve ser como fazemos na liturgia, dominicalmente, nos contristar, nos constranger, nos arrepender diante do nosso Redentor. E não ficarmos escandalizados. Sabem por quê? Quando Jesus expõe nossos pecados, isso é graça. Imagine caminhar cego para o inferno. Quando reagimos com contrição e arrependimento, isso é graça, porque Ele muda a nossa vontade para crermos e nos arrependermos. Porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Até aqui, meus irmãos, nós vimos no relato da condenação de Cristo o silêncio majestoso de Cristo e a corrupção do coração humano. Por fim, nós vemos agora a covardia de um homem sem princípios. Pilatos percebe: estou perdendo o controle da situação. O que o texto diz então, meus irmãos? Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele mesmo havia reconhecido isso. Nenhum mal vejo nesse homem. Mas ele tinha um problema. Sabe qual é o problema? Ele não tinha princípios. Ele queria agradar o povo. Homens sem princípios sempre acabam sacrificando a justiça para manter o seu status. Pessoas que não estão firmadas nos seus princípios sempre acabam negligenciando Cristo, se rebelando contra Deus, mentindo. Ele lava as mãos, mas o lavar das mãos não remove a culpa que ele tem. Então, a multidão faz uma declaração terrível. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, prestem atenção. Não é surpreendente o que o povo judeu sofre até hoje. Porque como povo, como nação, como etnia, e não indivíduos, eles pediram. Ao negarem Cristo Jesus, eles disseram:
que caia maldição sobre nós e sobre os nossos filhos. E todo judeu, até os dias de hoje, que não reconhecem um Messias como Cristo, como o Rei, como o enviado de Deus, continua debaixo dessa maldição. Porque foi isso que eles declararam quando Pilatos deu a eles aquela situação. Sem perceberem, estavam pronunciando uma terrível maldição sobre si mesmos. O culpado é liberto, o inocente é condenado. E eu te pergunto, o que você faz quando sabe o que é certo, mas as pessoas te pressionam para fazer o que é errado? Desde as crianças menores aqui, até os mais velhos. Desde as crianças, passando pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, pelos homens, pelas mulheres. O que nós fazemos, sabendo e conhecendo as Escrituras, quando alguém nos pressiona a fazer o que é errado? Quando alguém nos pressiona a falar algo errado, a fazer algo errado, a pensar algo errado. Aquela multidão, ao ser pressionada, disse: crucifica-o. Nós, ao sermos pressionados, precisamos, meus irmãos, na graça e em Cristo Jesus, continuarmos firmes. Até porque, meus irmãos, receber o elogio de homens é passageiro. Mas mesmo que soframos aqui, poderemos passar a eternidade com o nosso Redentor, se continuarmos com a nossa fé firme no Senhor. Eu digo mais uma vez, naquela situação, o culpado foi liberto, o inocente foi condenado. E eu digo aos irmãos, aqui está o retrato do Evangelho. Este é o Evangelho. Vejam, meus irmãos, Barrabás é libertado, Jesus é condenado. Houve aqui o que nós chamamos, prestem atenção, substituição. Cristo toma o lugar do pecador. E não é assim mesmo que a palavra nos ensina? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe quem nós somos naquela cena? Ou fazemos parte da multidão, ou somos o próprio Barrabás. Culpados, assassinos, adúlteros, negligentes, maus. Somos pecadores, irmãos. Nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E enquanto não reconhecermos que nós estávamos junto com Barrabás, o Evangelho não é para nós. Enquanto não reconhecermos que somos pecadores, não haverá como Jesus Cristo nos substituir. Porque nós só entenderemos essa substituição ao reconhecermos que somos pecadores. Éramos igualmente Barrabás, igualmente aquela multidão, merecedores de condenação, mas Cristo tomou o nosso lugar. Como ovelha muda, Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele teve um silêncio majestoso para voluntariamente se entregar em nosso lugar. Ele foi traído covardemente para que eu e você pudéssemos ser amados por Ele. Ele foi condenado injustamente para que eu e você pudéssemos ser justos diante de Deus. Naquele dia,
como as crianças desenharam. Estávamos num tribunal. E ali nós tínhamos o acusador, o juiz, o advogado. E o réu somos nós. Mas graças a Deus que Jesus, como nosso advogado, diz ao Pai: eu tomei o lugar dele. Meus irmãos, essa história, essa cena da condenação de Jesus Cristo, não termina aqui. Porque aquele que foi condenado naquele dia é o mesmo que um dia voltará como juiz de toda a terra. E naquele dia, quando Jesus voltar como juiz, não haverá multidão para decidir. Cada pessoa responderá por si mesma. E todos confessarão Cristo como Senhor e se ajoelharão diante do Eterno. E a pergunta deve ser feita para nós hoje. Para cada um dos irmãos eu faço a pergunta que Pilatos fez: que faremos então com Jesus? Você, que faz com Jesus? Você o rejeita ou você se rende a Ele? Você reconhece que é pecador e vai até Ele? Ou você acha que Ele é um agitador e o rejeita? Ninguém pode permanecer neutro nessa pergunta. Todos precisam reconhecer Jesus ou como um blasfemo, ou como o Messias prometido. Que Deus seja gracioso para com vocês, para com cada um de nós, para que respondamos a essa pergunta como discípulos verdadeiros, que creem em Jesus Cristo, que o amam e que vão segui-lo. Feche seus olhos. Consagre sua vida para Jesus Cristo nesse momento.